Olá pessoal, bem-vindos de volta agora à nossa segunda parte da nossa aula sobre noções propedêuticas do direito do trabalho. No primeiro bloco, além de fazer a apresentação, eu trouxe o conceito do direito do trabalho, fiz dentro desse ponto também reflexões sobre a sua denominação e as suas principais características. Agora eu sigo dentro dessas noções introdutórias falando um pouco sobre a divisão do direito do trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho ele é um ramo muito abrangente, né? E ele tem algumas características que não podem ser desprezadas, como um fracionamento ou um direcionamento de institutos. E isso é extremamente comum. Se estiveram na graduação e tem na pós, professores que são especialistas mais em direito individual do trabalho, em direito coletivo do trabalho, em direito administrativo do trabalho. Então, essas noções são importantes para a gente compreender essa divisão, mas não se esgotar nelas. Por quê? Porque é preciso falar sobre o direito individual, essa preocupação com o contrato do trabalho e a relação do trabalhador considerado como indivíduo e seu empregador, né? Mas também o direito coletivo, ou seja, quando pensamos numa disciplina normativa de um conjunto de trabalhadores, né, nas suas relações com o empregador ou com um conjunto de empregadores, verificando essa disciplina. Nessas duas vertentes nós vamos ter vários temas e vocês vão exaurir na nossa pós-graduação todos os principais temas relacionados a direito individual e a direito coletivo do trabalho. Além disso, nós temos um terceiro ramo, que estaria mais próximo do nosso amigo Matheus Carvalho, mais próximo do direito administrativo, que é a ideia do direito administrativo do trabalho, que é uma atuação em especial dos auditores fiscais do trabalho na fiscalização das relações do trabalho, ou seja, se o contrato de trabalho é o instituto fundamental do direito do trabalho, é preciso perceber que contrato, que é um instituto próprio do direito civil, do direito privado, né, ele vai ser complementado com uma atuação estatal mais firme, mais presente, mais proativa, mais cogente na fiscalização das relações de trabalho, pensando que essa fiscalização se relaciona a um patamar civilizatório. A ideia de que há um conteúdo mínimo que não pode ser desprezado. Agora, esses três ramos que se interpenetram no direito do trabalho, eles são complementados e por isso esse tópico não se esgota aqui, com outros ramos. Nós não podemos fechar os olhos para a faceta processual, para a faceta pragmática nas lides trabalhistas. O direito processual do trabalho, que é o outro bloco importantíssimo, ou outro módulo importantíssimo do nosso curso de pós-graduação. O direito processual do trabalho é um direito público, né? É uma disciplina dentro da teoria geral do processo das relações de trabalho, na forma como solucionam-se dentro da justiça do trabalho. A aula inaugural de processo de trabalho, estarei aqui com vocês também ministrando, né? Mas o nosso módulo, o segundo módulo, o módulo 2 do nosso curso, ele trabalha, né? Claro que nós temos alguma liberdade de pessoas entrarem no módulo de processo e previdenciário como seu primeiro módulo. Isso aqui é o módulo 2 apenas para efeito de uma sequência de gravação, né? Mas o direito processual do trabalho, o nosso módulo aqui, se complementa com o direito previdenciário, que é um direito público por excelência, né? E aí seria também uma menção ao nosso amado amigo Frederico Amado. Não percam, por favor, nesse momento, dê uma pausa aí. Eu mencionei os dois, eu acho que é o momento, aí você dá uma pausa e olha aí, Matheus Carvalho foi entrevistado sobre improbidade administrativa na 4ª temporada do Papeando, e Frederico Amado sobre a reforma previdenciária na 5ª temporada do Papeando. Não deixe de assistir, foram dois episódios muito interessantes, dentro de um modelo diferente, gravado ao vivo, né? E aí, durante a pós, a grande provocação que faço a vocês, fiquem de olho, procurem no Instagram, por favor, além do meu
Instagram pessoal lá do R Pamplona Filho, né? Rodolfo Pamplona Filho, R Pamplona Filho, você vai me achar no Instagram. Siga também o Instagram do Papeando com Pamplona. Por quê? Porque a gente divulga lá quando tiver gravações. Gravações em estúdio, gravações externas e, em especial, gravações ao vivo, ou seja, com transmissão ao vivo. Você pode interagir. Será um prazer ter esse contato com vocês, né, num momento que é de transmissão via Facebook. É muito legal. Depois a gente edita e sai lá no canal do CSTV, sai no canal Pamplona o episódio específico. Então, depois de fazer essa referência, que não é um comercial porque eu não ganho nada, mas sim uma referência, né, a ideia do direito previdenciário, né, que é objeto de cursos específicos de pós, mas nós fazemos questão como uma faceta importante da atuação na área trabalhista, que vocês tenham as noções fundamentais de direito previdenciário na nossa pós, né, com vários professores maravilhosos que temos aqui, mas pensando nesse ponto, por quê? Porque o direito previdenciário no Brasil nasce junto com o direito do trabalho, né? Ou, eu costumo dizer, a referência à lei Eloy Chaves, né, e a previdência no Brasil, originariamente, é previdência privada. A previdência pública é algo já do golpe de 64. Então, é preciso compreender os antigos institutos de previdência, cada um desses elementos e as relações disso com o direito do trabalho, porque eles nasceram visivelmente de decorrências de relação de trabalho, por isso a gente coloca essa divisão. Agora, a gente não encerra a divisão aí. Vale a pena mencionar, até no livro do ministro Maurício Godinho Delgado, as referências ao direito internacional do trabalho. Nós temos uma aula aqui para ter uma visão geral sobre a Organização Internacional do Trabalho, convenções, recomendações, resoluções da OIT. São questões muito importantes, de noções efetivamente importantes dentro desse caráter cosmopolita do direito do trabalho. Então, a atuação do chamado direito internacional do trabalho não deve ser interpretada como norma para inglês ver. Eu tive um professor, já falecido, que gostava de dizer que o direito internacional era aquele que com o qual ou sem o qual tudo fica tal qual. Essa ideia é uma ideia do passado. O direito internacional tem grande importância, principalmente depois do grande fenômeno da globalização, né? É preciso, porém, lembrar que, além do chamado direito internacional do trabalho, nós temos aquilo que se convencionou chamar de direito público do trabalho, né? A ideia que abrange o direito processual, abrange o direito administrativo, mas também temos o direito penal do trabalho. Pense aí no professor Guilherme Guimarães Feliciano, né, que é doutor em direito penal, juiz do trabalho, presidente da ANAMATRA, né, professor da USP, alguém que tem uma base, talvez uma maior autoridade de direito penal do trabalho no Brasil, né, e é alguém que mostra que há essa faceta que é tão pouco estudado. Se você me permite, mais uma pausa, porque é um excelente tema para a monografia final de curso, né? Puxa aí, bote meu nome, Rodolfo Pamplona Filho, competência penal da Justiça do Trabalho. Escrevi alguns artigos sobre isso, de lege lata, ou seja, com direito posto, mas também de lege ferenda, como propostas de alteração, né? Quando eu dou a aula de competência da Justiça do Trabalho, eu menciono essas referências a você sobre a importância, né, desse direito penal do trabalho, ou a importância do direito penal para as relações do trabalho. Faço menção à decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que nós não teríamos competência estabelecida para isso, mas propugno talvez por uma ampliação e pode ser um bom tema para o seu trabalho de conclusão de curso, né? Aí você fala lá também do direito previdenciário, direito acidentário, entre outros. Vamos agora falar sobre o tema da natureza, mais especificamente da chamada taxonomia ou taxonomia do direito do trabalho. Em que grande divisão do direito se enquadra o direito do trabalho? Lembre-se da suma divisio do direito romano, direito público em direito privado, né? Há, nesse ponto, sempre visões, né, de diversos autores sobre o tema, né? No campo do direito privado, sem sombra de dúvida, e eu não tenho dúvida que o direito do trabalho é um direito privado. Por quê? Porque o contrato, né, e o contrato de trabalho é o instrumento básico da relação jurídica de direito material trabalhista, né? Embora haja uma maior intervenção, uma
característica mais dirigente do Estado no campo das relações de trabalho, isso para mim não desnatura. Mas eu não quero já antecipar a conclusão, já antecipei, mas é preciso compreender que há quem pensasse diferente. Eu sempre menciono, é uma referência para mim, um professor extremamente preparado, capaz e simpático, que é o professor Alviraça de Azevedo. Ele coloca o direito de trabalho como direito público, né? Dado esse grau de intervenção estatal que teria, para ele não seria um direito privado em essência. Eu respeito, mas deixo o registro aí. Nesse ponto também a menção ao próprio professor já mencionado no bloco anterior, Cesarino Júnior, né, de imaginar um tertio genus, um terceiro gênero para abranger o direito do trabalho, que seria o chamado direito social, né, que talvez não abrangeria só o direito do trabalho, mas talvez o direito previdenciário, o direito de família, aspectos de uma maior intervenção em relações que a autonomia da vontade era importante, mas não necessariamente imperante, né? Além disso, o saudoso ministro Arnaldo Sossequinde, às vezes ele trazia e trouxe isso no livro de Instituições de Direito do Trabalho, que é o livro clássico dele, né, que é feito com Segadas Veana, Idélio Maranhão e depois atualizado pelo fantástico João de Lima Teixeira Filho, né, ele falava do direito do trabalho como um direito unitário, né? Não se confunde isso com uma concepção mista, mas sim com uma verdadeira misórdia, uma verdadeira combinação orgânica dos caracteres do direito público e privado. Era uma visão dele, e aí eu faço a minha homenagem à sua memória nessa menção. Mas, tendo já dito tudo isso, eu não tenho dúvida em afirmar que o direito do trabalho é do direito privado, né? A presença do Estado interferindo nas relações de direito privado não é mais, pelo menos, uma característica restrita ao direito do trabalho, né? Perceba, quando eu dou aula em direito civil e falo sobre função social da propriedade, eu tenho aí uma intervenção, eu tenho uma atuação estatal de limitação da autonomia da vontade, limitação do grau de liberdade. Então, é importante ter em mente isso. Da mesma forma, o direito de família, né? O direito de família tem, nesse ponto, algo que cada vez se quer menos Estado, mas ao mesmo tempo quer trazer-se a responsabilidade civil, quer a disciplina formal, e há das questões de Estado que estão relacionadas à própria Constituição de Família. Então, nesse ponto, você tem uma intervenção estatal que não será desprezada. E quais são as funções do direito do trabalho, né? Aqui eu sigo novamente a doutrina da já mencionada Alice Monteiro de Barros, a quem eu reverencio a memória, né? Nesse ponto nós podemos pensar em 4 características, 4 funções fundamentais do direito do trabalho. A primeira função, sem sombra de dúvida, é uma função tutelar, né? É uma função protetiva, é uma função tuitiva. Direito do trabalho só faz sentido como direito do trabalho se for para proteger, né? E note que isso já permite aí você fazer uma pausa e fazer uma reflexão sobre a Lei 3.467, sobre a reforma trabalhista, sobre toda essa confusão que o Brasil passou nos últimos tempos, né? Por quê? Porque vieram normas trabalhistas que não eram para proteger o trabalhador, né? Essa discussão sobre a função tutelar, a função protetiva, pode ser ampliada para discutir quem se quer proteger e quem deve proteger. Quem se deve proteger é o trabalhador ou é o trabalho ou o emprego? Quem deve proteger é o Estado ou o sindicato ou os próprios interlocutores sociais? Essa discussão, quando se fala sobre prevalência do negociado sobre legislado, entre outros elementos, fazem gerar uma reflexão que é profunda e não pode ser desprezada. Por quê? Porque, a priori, o direito do trabalho só serve para proteger mesmo. Ele reconhece uma desigualdade fática entre os sujeitos e quer compensar essa debilidade fática com a maior proteção jurídica. Essa sempre foi a essência, esse era o que nos diferenciou do direito civil clássico, do direito privado clássico, e isso eventualmente passa
por algum tipo de repensar na contemporaneidade. No final da aula, lá no quarto ou quinto bloco, eu vou trabalhar os princípios do direito do trabalho. E eu tenho feito palestras pelo Brasil, né, digamos assim, um repensar dos princípios do direito do trabalho depois da reforma trabalhista. É possível que em cada um dos princípios tradicionais, dentro daquela clássica sistematização de Américo Pla Rodrigues, nesse momento pausa, você olha, Américo Pla Rodrigues pega a referência, porque é, sem sombra de dúvida, a maior referência sobre princípios do direito do trabalho no mundo ocidental, né? No Brasil, a maior referência é Pinho Pedreira também, com a sua Principiologia do Direito do Trabalho, um livro clássico que você não pode deixar de ler, né? Essa ideia de um sistema que é feito para proteger. Só que a função tutelar, a função protetora, não é a única do direito do trabalho, né? Não é somente essa proteção à condição do hipossuficiente. Essa expressão hipossuficiente econômico foi cunhada por Cesarino Júnior, já mencionado aqui nessa aula, né? Essa é uma expressão muito interessante que, na prática, se incorporou de tal forma que a gente, quando pensa o seu oposto, né, batizou de um nome contrário, o hipersuficiente, né, quando se afasta o direito do trabalho dentro dessa linha da reforma trabalhista. Mas vamos lá, além da função tutelar, há uma função econômica, né? E isso é algo que é muito importante. Poucos ramos do direito, né, podem ser considerados tão econômicos quanto o direito do trabalho. Se há um direito propriamente econômico, é o direito do trabalho. O direito está profundamente relacionado com a realização de valores. As vantagens atribuídas ao empregado têm que ser prescindidas de um suporte econômico. Por quê? Porque essa é a lógica do sistema. A empresa, o empregador, assume os riscos da atividade econômica e é justamente por assumir os riscos da atividade econômica que se atribui ela a responsabilidade pelos créditos trabalhistas dentro de uma situação de que alguém ali está em debilidade fática e por isso precisa-se da compensação jurídica. O direito do trabalho é econômico por excelência. Note que quando há crise econômica, né, um dos primeiros lugares que vai despontar no Poder Judiciário é no direito do trabalho. Por quê? Porque é um dos primeiros lugares onde a gente vai perceber a debilidade ou a fragilidade de determinados ramos da economia é no direito do trabalho. Por quê? Porque isso é uma noção importante sobre perda da inocência, né? O sistema trabalhista, ele tem de ser protetivo, por quê? Porque é o mais fácil de ser descumprido, né? A lógica empresarial não é que ela é boa ou ruim, não é que ela é canalha ou não boazinha, não é isso. Mas perceba, a lógica do empresário é tentar manter a sua atividade. Então, se ele só tem dinheiro para pagar os credores trabalhistas, os credores tributários, né, o credor estatal em geral, ou um credor civil quirografário, mas que por acaso é seu fornecedor, ele vai pagar em primeiro lugar o fornecedor. A lógica da administração é diferente da lógica do direito. O direito vai mandar pensar na proteção ao trabalhador, depois a proteção ao Estado, mas... Por quê? Porque nas relações de direito material, você vai estar muito mais relacionado à atividade econômica. Terceira característica do direito do trabalho. O direito do trabalho tem uma função, e não estranha a expressão, uma função conservadora. Por quê? Porque ele traduz, com frequência, uma ingerência do Estado, que é justificável em razão do caráter irrenunciável das normas trabalhistas. Aqui é importante porque as pessoas confundem irrenunciabilidade com indisponibilidade. Vou falar um pouco sobre isso mais tarde, mas o fato é que a atuação do Estado no direito do trabalho tem por função conservar o status quo, conservar esta relação, né, justamente para quê? Porque evitar um abuso do poder econômico, né, verificar determinadas circunstâncias em que a lógica do capital não deva prevalecer sobre a lógica da proteção à dignidade, né, a proteção ao trabalhador. Só que isso é visível com uma quarta função, que é uma função coordenadora. O direito do trabalho coordena os interesses entre o capital
e o trabalho. Me permita fazer uma menção aqui ao professor Calmon de Passos. Eu fui assistente do professor Calmon de Passos durante 4 anos, né, de saudosa memória ele. E o que é que ele dizia? Gostava de dizer isso. Olha, o direito do trabalho estabelece as regras do jogo, estabelece os limites da exploração aceitável, porque a exploração é própria do poder econômico, mas o direito do trabalho estabelece ali quais são os limites toleráveis de exploração. Fora do direito do trabalho é a barbárie. Fora do direito do trabalho é a raposa negociando com a galinha dentro do galinheiro, né? Aqui nós precisamos ter o mínimo de compensação e coordenação entre os interesses e o capital, né, do capital e o trabalho, para que a gente possa permitir uma efetiva negociação, né? E isso é, sem sombra de dúvida, uma função do direito do trabalho. Para você, como eu disse, eu não tenho nenhum preconceito. Você pode ter uma visão mais empresarial, uma visão mais de direita, isso não é um problema para mim. Então, dentro dessa linha, você vai ter que construir na sua monografia, talvez, essa compreensão dessa função coordenadora. Por quê? Porque você não pode imaginar uma monografia, por exemplo, sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, ou sobre o princípio, vou botar entre aspas aqui, porque sabe-se lá quando é que a lei começa a querer criar princípio, um princípio da supremacia do interesse coletivo sobre o individual, ou um princípio da supremacia da manifestação, da autonomia coletiva da vontade, né? Um princípio da supremacia da norma coletiva do negociado sobre o legislado. Isso é algo que a própria reforma trabalhista trouxe previsão específica no texto da CLT, mas se a princípio mesmo, bem, não dá para dizer que é ou que não é, sem compreender essa função coordenadora do direito do trabalho. E como é que o direito do trabalho ganha autonomia? Aqui é preciso entender o que é autonomia, porque tradicionalmente, quando a gente pensa em autonomia de um ramo do direito, a gente segue algumas etapas. É preciso falar, quando eu falo de autonomia de um ramo do direito, primeiro falar de uma autonomia científica ou doutrinária, ou seja, se há produção técnica, se há produção científica sobre isso, né? E perceba que muitos antes das cadeiras nas faculdades terem uma disciplina específica de direito do trabalho, já havia estudos de direito do trabalho, ainda que nem tivesse nome, né? Direito operário, direito sindical, direito coletivo, direito corporativo, situações em que se via que aquele ramo ele não poderia ser tratado da mesma forma que os outros ramos do direito civil, do direito privado. Mas note que uma construção de uma autonomia doutrinária, científica, ela precisa, dentro de um sistema de civil law, como é o sistema brasileiro, né, também de uma autonomia legislativa, normas específicas. Não há necessariamente que se falar de um código do trabalho, mas com normas, regras específicas para visualizar aquilo como um ramo autônomo, né? E, finalmente, a ideia de uma visão didática. Aí sim, quando você tem, talvez, o coroamento de uma autonomia. Note como isso é interessante. Eu falo isso com liberdade, me formei na graduação em 94, né? Eu não estudei Código de Defesa do Consumidor, Relações de Consumo como disciplina autônoma. Lá eu me formei no ano do Código de Defesa do Consumidor, então eu estudei Relações de Consumo na cadeira de contratos, né, em direito civil. Direito ambiental eu estudei na cadeira de administrativo, né? E note que esses são dois ramos do direito hoje consagrados, hoje reconhecidos, né? E aí com autonomia científica, legislativa e didática, né? Quando eu falo sobre direito animal, e aqui você pausa de novo, olha lá, salvo engano, início da 3ª temporada, ou 4ª temporada, salvo engano, do Papeando com Pamplona. Vá lá no canal Pamplona, bote aí no Google, canal Pamplona, se inscreva e veja aí a playlist, né? Eu entrevistei o professor Heron Gordilho, que é talvez uma das maiores autoridades no Brasil sobre direito animal, né? Falar sobre direito animal, muitas vezes era motivo de piada,
né? E hoje, cada vez mais se vê isso em Portugal, a nova disciplina em relação aos animais, os animais domésticos, a própria noção, as pessoas buscam até em direito de família, famílias mistas, né? Pensando nisso, porque as pessoas tratam os animais de estimação, né, como membros da família. Quando há divórcio, coloca a discussão sobre guarda compartilhada, institutos para seres humanos, pensando também para animais. Então, isso que eu estou falando, mas hoje direito animal já é ramo autônomo, nós estamos numa fase infiere, nós estamos numa fase a se fazer. A autonomia, portanto, é a qualidade atingida por um determinado ramo jurídico de ter enfoques, princípios, regras, teorias e condutas metodológicas próprias. Como o direito do trabalho conseguiu essa autonomia, eu vou dizer no próximo bloco. Mas é preciso ter em mente que esse ramo, ele se tornou autônomo, mas manteve as relações com outros ramos do direito. No próximo bloco, eu vou trabalhar os fundamentos e a formação histórica do direito do trabalho.